Marcos capítulo 11, de 19 a 22. E cedo já tarde saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Jesus, ele estava indo para Jerusalém, para o templo, estava ali. E no início diz, logo no capítulo 12, no versículo 12 diz: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então Jesus, ele chegou em Jerusalém, chegou no templo, expulsou os cambistas, tudo, já tinha amaldiçoado a figueira, porque ele queria figo, né? Depois do inverno, vem aquele verão, um figo delicioso que fica, mas essa não tinha, né? Jesus, ele é o Senhor. Ele poderia não fazer nada, mas fez para ensinar uma lição aos seus discípulos. E o texto diz aqui: cedo já tarde saíram para fora da cidade. E eles passando, né? Preste bem atenção, pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. A gente aqui, o texto diz que Jesus saiu de Betânia para Jerusalém, provavelmente pela manhã. E tudo indica aqui que Jesus passou o dia em Jerusalém, depois de ter resolvido o problema do templo, que se tornou um covil de ladrões. E o texto diz que, e cedo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. O mais interessante é que uma figueira, né, quando ela está prestes a morrer, ela leva de 3 a 4 dias para o tronco dela secar. E pelo que a gente está analisando aqui no texto, né, Jesus passou pela manhã, amaldiçoou a figueira e passou o dia todo, porque o texto diz: e eles passando pela manhã, porque era costume das pessoas dormirem, né, de um dia para outro para viajar. Quando eles passaram, a figueira estava seca. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis aqui a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, né? Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então Jesus, ele fala para Pedro ter fé. E às vezes, como é que você vai fazer algo que a natureza que está ordenando, a natureza que está mandando? Então preste bem atenção que Jesus manda ter fé. A mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos sofrendo em casa. Porque a fé não é você ficar parado só esperando. A fé é você também ter uma atitude. Jesus aqui teve uma atitude nesse texto. Ele olhou para a figueira, quis o figo, ela não tinha. Jesus, ele esperou chegar perto. A mulher do fluxo de sangue estava em casa, 12 anos sofrendo com hemorragia. Mas ela disse: eu vou fazer a minha parte indo até Jesus. Ela foi. Ela enfrentou o obstáculo. O cego Bartimeu, quando Jesus ia passando, ele perguntou quem era. As pessoas repreendiam ele. Mas ele tomou uma posição de gritar. A mulher também que ungiu os pés de Jesus enfrentou críticas e olhares. E como é que essa prostituta entra aqui? Como é que Jesus permite? E Jesus disse para esses: a tua fé te salvou.
O que fez Abraão ser um homem de fé foi a posição dele, a atitude dele de ir. Então a fé não é você ficar sentado achando que Deus é obrigado a atender o seu pedido. Você tem que fazer a sua parte. E o primeiro passo é você buscar a Deus, ter um momento com Ele. É você acreditar. Talvez não seja na hora como aconteceu nos textos bíblicos, nos versículos, nos personagens que foram citados, mas é perseverar, continuar. A fé é a certeza das coisas que não vê, mas você espera. Deus, ele faz conforme a sua fé, conforme a sua dedicação. Jesus, ele morreu para nos dar certeza da vida eterna. Essa é a maior fé que o homem deve ter na sua vida, pois ele garante isso. Fica a dica.